Um bom dia para você. Que a graça de Deus, o amor e a bondade do Senhor reine em seu coração. Hoje, que é dia 27 de outubro de 2020. Paulo vem falando em Atenas, no Areópago, e expondo a palavra de Deus. Ele começa falando a respeito de Deus, quem Deus é, Criador, Senhor, aquele que independe do homem e que reina de uma maneira simples, no sentido de que todas as coisas estão sob o seu poder e autoridade. Mas Paulo agora fala diretamente aos homens, e ele diz assim em Atos, capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notificam aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. É muito interessante essa mensagem de Paulo. O arrependimento. Por que o arrependimento é tão importante? Porque o Senhor Jesus, numa certa ocasião, em seu ministério, conversando com um homem chamado Nicodemos, homem que conhecia a lei de Deus, quando Jesus lhe disse, você precisa ser convertido e voltar a Deus, a expressão de Jesus foi, você precisa nascer de novo, ele não entendeu. O que significa que a mensagem de Deus não é questão de apenas conhecimento intelectual, mas também é uma mensagem que fala ao coração. E o arrependimento é importante porque não basta apenas conhecer a respeito do arrependimento. É preciso ter a experiência do verdadeiro arrependimento. E o Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse o seguinte, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se o pecador não passar pela experiência do arrependimento bíblico, ele jamais entrará no reino de Deus. E Paulo fala aqui em Atos 17:30 que Deus, ele fala a todo homem e em todo lugar, em toda parte, para que todos se arrependam. O arrependimento que Paulo fala aqui é uma obra do Espírito Santo. É uma obra que o Espírito Santo realiza no coração de um pecador. Nós é quem nos arrependemos, mas não somos nós quem buscamos primeiramente o arrependimento. É Deus que, em sua graça, sua bondade, sua misericórdia, e alicerçado na morte de Cristo Jesus, vem ao nosso encontro. E o Espírito Santo, então, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado que João fala é o pecado da incredulidade. Jamais por nós mesmos vamos crer em Deus verdadeiramente. Mas quando o Espírito Santo convence um pecador, ele o convence da necessidade do arrependimento. O arrependimento é uma experiência única em nossa vida. O arrependimento para crer em Jesus como o único e verdadeiro Salvador. O arrependimento que muda a vida, que transforma o viver, ele ocorre apenas uma única vez. Nós nos arrependemos dos nossos pecados como Davi se arrependeu. Mas Davi se arrependeu, já era filho de Deus. Ele se arrependeu dos pecados cometidos porque ofendeu a santidade de Deus. Por isso, é muito importante pensar nas palavras de Paulo aos atenienses. O arrependimento é o começo para a vida eterna, para a vida com Deus. Porque sem arrependimento, nenhum pecador
entra no reino de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e um bom dia.